Oi pessoal, boa tarde. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Carlos Júnior e hoje a gente vai dar continuidade na nossa segunda aula sobre princípios de exodontia simples, né? Na aula passada nós falamos sobre princípios que regem a técnica cirúrgica, né? Que são 4, que são de Érex, Exeres, hemostasia e síntese. E hoje nós vamos falar sobre a técnica cirúrgica propriamente dita para se realizar uma exodontia simples. E eu vou falar com vocês alguns dos principais pontos que o aluno deve estar atento para que tenha sucesso durante a exodontia simples. Então, a exodontia nada mais é do que a remoção de um elemento dentário de forma cirúrgica, né, seguindo o planejamento cirúrgico, né? Para a realização das exodontias, nós temos a classificação das técnicas em 3. Técnica 1, 2 e 3, em que na técnica primeira das exodontias nós utilizamos fórceps apenas. Na técnica segunda nós utilizamos alavancas ou fórceps. E na técnica terceira nós podemos utilizar fórceps, alavanca ou alavanca e também a utilização de materiais para fazer odontosecção e osteotomia, tá? Então, o que caracteriza a técnica terceira é a utilização de osteotomia e odontosecção, tá bom? Aqui eu queria fazer um pequeno adendo e uma lembrança para vocês. Toda vez que nós vamos fazer uma cirurgia, nós temos que fazer retalhos. E esses retalhos podem ser geralmente com relaxante ou sem relaxante, tá? Na maioria, em alguns autores recomendam, denominam as incisões sem relaxante, ou seja, as incisões em envelopes, como cirurgias fechadas ou técnica fechada, tá? E quando há utilização de retalho, alguns autores denominam de técnica aberta, tá? Então é só para a gente fazer essa pequena explicação, caso vocês escutem essa outro tipo de denominação, tá bom? Então, o planejamento cirúrgico deve avaliar não só o paciente, mas as condições clínicas do paciente, da coroa, da raiz e as condições do paciente em si, tá? O cirurgião dentista deve estar atento ao acesso, à mobilidade e à condição da coroa do dente, porque assim ele pode se planejar e prever se vai precisar utilizar a técnica primeira, segunda ou terceira, tá bom? Outro ponto bem importante é a avaliação radiográfica. Com a avaliação radiográfica é que nós podemos utilizar a condição da estrutura da coroa e da raiz, o formato da raiz e a proximidade com estruturas nobres, no caso, seu maxilar, nervo alveolar inferior, nervo metoniano, evitando assim algumas complicações. No caso, a gente vê dentes superiores da maxila muito próximos ou com raízes invaginando dentro do seio maxilar, são situações que devem ser tomadas cuidado, tá bom? Ou então, raízes muito próximas às estruturas nobres ou a estruturas nobres que precisam ser tomados cuidados, ou raízes que têm duplas raízes ou que têm raízes divergentes, ou dentes que têm laceração na raiz, né? Dentes que também podem ter alterações de raiz, como hipercementose, ou em alguns casos, dentes que podem estar anquilosados, tá bom? Então, são todas condições que precisam ser atentas, né? Que o cirurgião dentista precisa estar atento antes da cirurgia. Outra condição muito importante para a realização de uma cirurgia de sucesso é a preparação, né? Então, o cirurgião dentista deve tomar todas as medidas de biossegurança, de antisepsia, de esterilização do material, de antisepsia, para não quebrar a cadeia asséptica, né? E posicionar o paciente, utilizar as técnicas adequadas, né? Sempre utilizar a EPI de forma adequada, de forma completa, fazer a degermação das mãos, seguindo a sequência correta, né? Que aí no caso está exemplificado de 1 ao 9, né? Que no caso seria a degermação que pode ser com sabão ou iodo, tá bom? A vestimenta adequada do capote cirúrgico, utilizando a técnica adequada, né? Logo mais a gente vai falar sobre qual é a sequência adequada de vestimenta, tá? Para que essa cirurgia não esteja contaminada, tá bom? Sempre fazer cirurgia em equipe, tá bom? Que vai facilitar o desempenho da cirurgia. E por fim,
é o calçamento, né? Calçar as luvas de formas adequadas, né? E aí a gente vai falar posteriormente com um videozinho de como calçar a luva de forma adequada. Então, calçar a luva de forma adequada para evitar a contaminação da luva cirúrgica, né? Então a gente tem, primeiro coloca uma mão, depois coloca a segunda mão de forma completa, depois usar a segunda mão para terminar de calçar a primeira mão, né? Logo em seguida a gente tem o preparo e a utilização da mesa cirúrgica, né? A mesa cirúrgica deve ser montada com todos os instrumentais necessários para a realização da cirurgia, os instrumentais básicos indispensáveis e os materiais auxiliares, como gorro, como gaze, fio de sutura, seringa hipodérmica, fio de sutura, para que todo o material que vai ser utilizado no transcorrer da cirurgia, e a mesa cirúrgica deve ser montada da esquerda para a direita. Logo em seguida nós seguimos com o preparo do paciente, né, medidas de antisepsia intro e extraoral, né, preparo do campo do paciente e por fim depois que está tudo montado, a paramentação cirúrgica do auxiliar, né? Lembrar que toda vez que você for fazer a exodontia de um dente mandibular, o plano mandibular, né? O plano mandibular tem que ficar paralelo ao solo. Se for uma exodontia de dente maxilar, né? O paciente pode ficar um pouco mais inclinado para trás, né? Ficando aí numa posição entre mais ou menos 45 graus. Lembrando que toda fórceps tem a sua empunhadura adequada e todo dente tem o seu posicionamento cirúrgico adequado, tá? De forma simples, né? Se você for fazer a exodontia de um dente anterior ou de maxila ou mandíbula, você vai se posicionar à frente do paciente, né? Se você for tirar um terceiro molar superior, você vai se posicionar ao lado do paciente, né? Ou em alguns casos até atrás do paciente, tá? E se você for fazer a exodontia de uns terceiros molares inferiores, mais uma vez, ou você vai se manter ao lado do paciente, tá? Ou atrás do paciente. Então, todo fórceps, né, tem sua ponta ativa, e eu queria lembrar que a ponta ativa deve estar adequada à coroa do dente para que haja apreensão cuidadosa desses tecidos dentários. Outros meios de utilização são as alavancas, né? As alavancas, elas podem ser utilizadas seguindo 3 princípios: alavanca, cunha e roda e eixo. A alavanca, você vai utilizar um ponto de apoio para alavancar, para remover esse dente. O movimento de cunha significa você utilizar um instrumental, a ponta ativa de um instrumental, fazendo pressão para apical do dente. Geralmente são utilizados nos espaços dos ligamentos periodontais. E o roda e eixo seria a utilização do princípio de alavanca, né? E onde você, além de fazer o movimento de alavanca, você faz um movimento de rotação do punho para poder conseguir remover esse dente, lógico, sobre um apoio, que o apoio pode ser dentro do alvéolo ou nas paredes ósseas. Então, aqui só para exemplificar como são os princípios de alavanca, cunha e roda e eixo. Tá? Os instrumentais utilizados para alavanca geralmente são alavancas potes, ou crier, ou um R ou um L, ou alavanca reta, tá bom? Os movimentos utilizados para a remoção do dente utilizando fórceps, tá? Então, o primeiro movimento do fórceps, quando você adapta ele na cervical do dente, é o movimento de intrusão. Nesse movimento de intrusão, você garante que a ápice do dente vai estar apoiada no fundo do alvéolo do osso, lá em cima da região do fundo do alvéolo. Logo em seguida, você faz movimentos de expansão para vestibular e para lingual, fazendo pressão constante e mantendo por 2 ou 3 segundos para romper os ligamentos tanto da vestibular
quanto da palatina ou lingual, e consequentemente o osso alveolar vai expandindo, e à medida que você vai conseguindo movimentar o dente, o osso vai expandindo, e você consegue fazer movimentos mais amplos no segundo e no terceiro movimento, até você conseguir remover completamente esse dente, tá? Lembrando que cada fórceps tem sua apreensão adequada, né? Como você segura os dentes, tá bom? Cada fórceps tem sua movimentação adequada. E aqui é um pequeno resuminho que eu coloquei para diferenciar entre exodontia simples ou exodontia complexa ou complicada. Na exodontia simples, né? Ou na cirurgia alveolar, na maioria dos casos são cirurgias alveolares, onde não há retalho relaxante, somente retalho intrasupular, você vai utilizar a técnica primeira, onde o dente vai ser utilizado, você vai removido por fórceps. Nas cirurgias complicadas, né, também que podem ser realizadas em cirurgias alveolares ou centros cirúrgicos, você utiliza relaxantes, e aí você vai decidir se precisa ou não fazer osteotomia ou odontosecção para remover esse dente, tá? Outro resuminho que eu fiz para ficar fixo para vocês é o passo a passo da cirurgia, né? Então você primeiro tem que ter uma boa anestesia, para ter o silêncio cirúrgico, o paciente conseguir anestesiar bem, o paciente ficar anestesiado, não sentir dor e você conseguir desempenhar os procedimentos técnicos cirúrgicos adequados. Incisão e deslocamento, a incisão é muito importante, você tem que fazer a incisão tão ampla quanto necessária, tá? Não precisa ficar com receio de fazer incisão ampla, faça a incisão que for necessária, e faça uma incisão bem feita, faça uma incisão apoiada em ossos, com uma linha única, tá? Evitando dilaceração. Depois você vai descolar esse tecido para expor a cervical do dente adequadamente, você vai descolar a gengiva na cervical do dente até visualizar o osso alveolar, e assim você conseguir utilizar os elevadores. Então você vai utilizar elevadores e ou somente fórceps para fazer a luxação, lembrando que a pontativa do fórceps tem que estar adequadamente adaptada à coroa do dente. Então você vai fazer movimentos de luxação para remover esses dentes. E por fim, a remoção da estrutura dentária e a sutura. Aqui nós temos alguns passo a passos onde já foi feita a anestesia e a incisão intrasucular. Passando aqui para a figura à esquerda, a minha esquerda, com a utilização de descolador para fazer o descolamento. Na minha direita, a utilização de alavanca, utilizando o princípio de roda e eixo, né, para fazer a luxação do dente. Nessa luxação, há rompimento dos ligamentos periodontais. E por fim, o fórceps é adaptado na cervical do dente, passando pelos movimentos de luxação que eu expliquei na aula passada, até você remover os dentes, né? Sempre importante lembrar e ter em mente do formato e da anatomia geral da coroa e da raiz de cada dente, tá? Isso vai ajudar você a planejar a cirurgia e prever alguma possível complicação ou acidente, tá? Mais uma vez, a demonstração dos fórceps. Eu já tinha falado que cada fórceps, né, é indicado para cada grupo de dentes, e aí eu já tinha falado para vocês, tá bom? Aqui é a demonstração de um dente anterior, onde o fórceps é adaptado na cervical, há movimento de luxação lateral cervical, e alguns autores, né, dependendo do tipo de dente, você pode fazer leve rotação do dente para removê-lo, tá? E aqui há exemplo do fórceps, exemplos de exodontia de primeiro premolar, em que também há a adaptação da pontativa do fórceps na coroa do dente, movimento de intrusão, depois luxação vestibular e palatina, tá? E por fim, não há movimento de rotação, porque há risco de fratura, lembrando que esses dentes são multirradiculares, tá bom? Tá? Em alguns casos, né, o primeiro premolar pode ter alguma dilaceração e então evita-se o movimento de rotacional de prés e molares, tá bom? Aqui a utilização de fórceps, a técnica, vejam, né, que o profissional está posicionado ou na lateral ou na frente do dente,
tá? Do paciente, né? Em alguns casos, o paciente em que o dente tem uma estrutura dentária muito robusta, o cirurgião dentista pode se posicionar atrás do paciente também, tá bom? Fórceps de remoção de raízes, que vão seguir a mesma técnica para exodontia de anteriores, uma vez que caso o fragmento esteja abaixo do nível ósseo, nós precisamos fazer osteotomia para remoção e adaptação do fórceps e remoção dessa estrutura dentária. Vejam aqui a ilustração de como os incisivos inferiores devem ser removidos, movimento de intrusão, luxação vestibular e lingual e depois remoção do dente, e veja que o cirurgião está à frente do paciente, tá? Aqui são de molares inferiores e pré-molares inferiores. Vejam, prestem atenção na empunhadura do paciente, na empunhadura do cirurgião, como o cirurgião está empunhando esse fórceps, tá? Vejam que na primeira figura superior à esquerda, ele pega o instrumental de forma invertida, então ele está mais do lado até região posterior do paciente. Quando ele pega de forma simples, ele já vem para a região anterior do paciente. Atentar para essas particularidades. Aqui são fórceps utilizados para a remoção de maxila em mandíbula, né, de molares em mandíbula, que também servem os mesmos princípios das exodontias, e após o dente ser removido, nós temos que tomar cuidado com como esse alvéolo deve ser cuidado, né? Ele deve ser lavado, curetado, limpado, para que não haja nenhum detrito, e assim nós passamos para o movimento, os princípios de hemostasia e síntese, onde a realização de compressão com gás para fazer hemostasia e, por fim, síntese e a realização de sutura. Aqui nós temos algumas fotos do passo a passo, né? Incisão intraocular, descolamento. No caso, esse descolamento foi feito uma cirurgia aberta, né? Em que a realização de uma incisão relaxante aqui na região lateral do incisivo central, tá? Então, esses são as exodontias, né? Aqui o caso de cirurgias multirradiculares, né? Em que há necessidade de se fazer osteotomia, odontosecção e remoção de raiz uma por uma para se evitar maiores danos ao tecido. E caso haja um acidente de fratura, né, da ponta do ápice da raiz, se esse fragmento for menor do que 4 milímetros, há a indicação de que a remoção desse dente não seja realizada, porque pode acontecer o acidente dessa raiz ser direcionada para o seu maxilar, e também o custo-benefício não ser favorável para o paciente, uma vez que a abertura da loja cirúrgica para a remoção dessas raízes acabe causando mais malefício do que benefício, tá? Gente, essa foi a nossa segunda aulinha, eu espero ter ajudado. Qualquer coisa, caso precisem, podem entrar em contato comigo no WhatsApp. Um grande abraço